Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal chamado Câmbio Descomplicado. Conforme eu prometi ontem no Instagram, aqui no YouTube nós iríamos lançar hoje um vídeo bastante interessante, está imperdível. Vamos falar sobre precificação lá na mesa, como funciona na mesa de câmbio, como se contrata uma operação, como que se calcula o spread em pips, em bips. Se você ficar até o final, você não vai se arrepender. Fica comigo até o final que você vai gostar, tá bom? Vamos lá, aula de hoje? Vamos lá. Câmbio descomplicado. No vídeo anterior, falamos sobre paridade, moeda tipo A e tipo B, taxas cruzadas, formação da taxa, moeda conversível e moeda inconversível. Hoje, vamos ao terceiro vídeo dessa jornada chamada Câmbio Descomplicado. E eu vou começar com a seguinte questão. O que é a famosa taxa spot? A gente ouve tanto falar em taxa spot, mas o que será, Marcela, taxa spot? Bom, taxa spot é a taxa à vista. É uma taxa que reflete uma operação que vai começar na data de hoje. No caso do câmbio pronto, ela vai representar o preço para a liquidação até 2 dias. Portanto, o contrato de câmbio pronto é aquele onde a troca de moedas e a liquidação são realizados até 2 dias úteis. Então, como que você sabe que você pode liquidar um contrato de câmbio? Quando a efetiva troca das moedas real e moeda estrangeira são de fato entregues. Se é na venda, eu tenho que receber reais do cliente, o banco recebe reais do cliente para enviar a moeda estrangeira para o exterior. No momento em que ele enviar a moeda estrangeira para o exterior, ele vai liquidar no Banco Central, vai mandar, enviou a ordem de pagamento ao exterior e a operação então estará liquidada, ok? Em 48 horas no máximo. Agora, nós temos o câmbio futuro. O contrato de câmbio futuro é aquele onde a troca efetiva de moedas e a liquidação ocorrem acima de 2 dias úteis, que a gente chama de D mais N, DN, ou seja, tem câmbios futuro 360 e tem de outros prazos também, 360 dias, eu quero dizer. Agora eu quero falar para vocês um pouco sobre a formação da taxa. Como que funciona na cabeça ali do trader que está no banco, que está ali, que vai cotar a operação para as empresas, Ele tem ali uma taxa spot que é a taxa custo dele, E essa taxa a gente chama de taxa D2D2. Observe aqui na tela que, como você tem um prazo de 48 horas para liquidar uma operação, você tem então que considerar essa premissa aqui, essa matriz, que os reais podem ser entregues no dia, ou em D1 ou em D2. Assim também a moeda pode ser entregue em D0, D1 ou D2. Óbvio que tem toda uma fórmula de cálculo aqui que a gente faz, mas a taxa spot, a referência dela é para entrega de reais em D2 e moeda D2. Qualquer mudança nesse parâmetro no momento de se fechar o câmbio, vai afetar o preço custo da taxa. Por exemplo, aqui 5,18 para entrega de reais D2 e moeda D2, ou seja, eu receber do cliente os reais em D2, eu sendo banco, e eu enviando também em D2 para o exterior. Suponha que uma operação foi fechada numa sexta-feira, até na terça deveria receber os reais e enviar também os dólares para o exterior, ok? O problema é que nem sempre vai funcionar dessa forma e geralmente não funciona mesmo, e eu vou explicar depois por quê. Mas suponha que o cliente que vai fechar um câmbio quer entregar reais D0. Então ele está nesta linha aqui, ó. Reais D0 significa está fechando na sexta no meu exemplo e já quer entregar para o banco os reais em D0. Mas não faz questão que os dólares vão para o exterior no mesmo dia, pode ser em D2. Então, reais D0 com moeda D2 dá aqui, ó. O que significa dizer que eu tenho que pegar essa taxa spot e fazer um ajuste nela, tirar 2 dias de CDI. Por quê, Marcelo? Porque o banco vai ficar com os seus recursos durante 2 dias e ele vai deixar aplicado esse dinheiro. Nada mais justo do que dividir com você ou partir de uma taxa custo que considere o desconto de 2 dias de CDI. E assim funciona também, por exemplo, se fosse reais D0, moeda D0, seria aqui, tá certo? Seria também 2 dias de CDI, só que o banco tem a prerrogativa de cobrar também 2 dias de uma taxa internacional, porque você está pedindo para entregar moeda estrangeira antes do D2. Portanto, o banco vai ter que mandar os dólares para o exterior antes de D2. Por trás dessa operação, pode existir uma operação interbancária, onde o banco que está recebendo seus reais, ele vende, ele compra a moeda no mercado, na verdade, e recebe os dólares em D2, ou ele pode usar o caixa dele mesmo. O fato é
que ele tem até 2 dias úteis para liquidar essa operação. E isso porque até você pode pedir para liquidar em D1, em D0. Qualquer alteração que saia de D2, D2, simplesmente tem uma alteração no custo da taxa. Tá? E quais são os critérios para se alterar essa taxa? A gente usa para a parte nacional o CDI CETIP, que como a Selic está em 2%, geralmente é um CDI CETIP que a gente usa aqui. Nesse exemplo aqui, 1,90% ao ano, tá? E para internacional a gente usa a LIBOR, por enquanto, até que está para mudar, mas por enquanto ainda é a LIBOR. Tá? Então a LIBOR nesse exemplo estaria 0,44638% ao ano. Estas são as duas taxas que a gente usa para fazer qualquer ajuste, né, na taxa custo. Então a taxa utilizada para CDI diariamente é a taxa CDI CETIP e não a Selic, como eu falei, que é a meta, né, que hoje está em 2%. Para você saber, a gente precisa entender de onde vem, né? A Selic é o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. O que é isso, Marcelo? É onde os títulos públicos negociados pelos bancos são registrados e negociados. A meta da taxa Selic é o parâmetro direto usado pelos bancos para a determinação do custo do dinheiro nas operações interbancárias, de um dia, overnight, lastreadas em títulos públicos. Já a CETIP, Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, que é um sistema muito semelhante à Selic, porém que opera com títulos privados, ok? E o CDI? CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, que eu vou falar no próximo slide. A taxa CDI over é obtida ao se calcular a média ponderada de todas as taxas de transações efetuadas na CETIP, entre instituições de conglomerados diferentes. Ô Marcelo, eu preciso saber tudo isso? Não, isso aqui geralmente o trader da mesa de câmbio, da corretora sabe, né? Ele é que vai te dar um preço. Agora, que preço ele vai te dar de dólar? É esse aqui, nesse exemplo, 5,18? Não, ele parte desse preço para colocar o ganho do banco, da instituição financeira, seja para compra, seja para venda. Só que ele tem que ajustar isso aqui a partir do momento em que você decide, né, fazer algo diferente de D2, D2. Aliás, o D2, D2 não é muito aconselhável, porque o banco precisa ficar esperando confirmar os reais na conta para mandar dólar ou outra moeda para o exterior. Se for ien japonês, por exemplo, nem dá, porque precisa de um dia para o outro para pagar. Então já tem que fazer em D1. Então, isso aqui é só para você entender o conceito de uma taxa spot, ok? A formação da taxa custo. A partir do momento em que o trader tem a taxa custo, ele vai colocar o spread, né? O que é o spread? Como calcular o spread de uma taxa de câmbio? O spread, pessoal, é a diferença entre a taxa custo e a taxa final para o cliente. O banco, a instituição financeira, não é casa de caridade. O ganho dela está em a diferença que ela compra essa moeda e que ela vende para você. Então, o spread representa o quanto uma instituição financeira está ganhando em termos financeiros na operação de compra ou de venda de moeda estrangeira. Como um trader da mesa de câmbio, após chegar na taxa custo ajustada, conforme eu falei no slide anterior, coloca o spread na sua taxa de câmbio. Vamos lá. O spread ele pode ser calculado em percentual sobre a taxa. Mas antes, é importante definir o que são pontos base ou pontos de base. Não confunda percentual com BPS, que é Basis Points, pontos base. Exemplo, taxa que subiu de 10% para 11%. O que aconteceu com ela? A variação em percentual foi de 10%. Porém, em bips, e vai se acostumando com esse termo, né? A gente chama 100 bips. A gente fala que ela teve 100 bips de incremento. Portanto, 1% é igual a 100 bips, para você já acostumando com a linguagem do câmbio. Exemplo, 5,36% para 5,40%. Dizemos que houve um aumento de 4 bips, ok? Basis points, de aumento. Vamos a um exemplo. Spread em percentual. Suponha que você vai fechar uma operação de pagamento de importação de $500 mil. Essa é uma operação de venda, lembra que eu expliquei nos vídeos anteriores? A operação de compra ou de venda é sempre no prisma do banco. O banco está vendendo uma estrangeira para você. Então, uma operação de $500 mil, suponha que a taxa custo, o trader chegou ao custo de 5,20. Esse é o preço sem o banco ganhar nada. Então, o valor de custo seria R$2.600.000. Aí, o trader recebe a informação de que o spread pretendido pelo banco naquela operação é de 0,30% ou 30 bips. Cálculo da taxa final, você pega os 5,20 vezes 1,0030, porque eu estou botando os 30 bips, e chego à taxa final 5,2156. Essa taxa é a taxa para o cliente, não é essa.
Essa é a taxa custo. A taxa para o cliente está com aumento de 0,30%. Portanto, 500 mil dólares vezes 5,2156 é igual a 2.607.800.000. Qual é o ganho do banco? R$ 7.800. Outra forma de você calcular é pegar o valor em reais e multiplicar por esse 0,30%. Você vai chegar a 7.800 de lucro para o banco, ou para quem vendeu a moeda estrangeira. Agora vamos a um cálculo, no exemplo de compra. Agora os dólares chegaram do exterior, o banco te avisou, a sua empresa vai fechar o câmbio, a taxa custo também é 5,20. Valor de custo 5.200.000 para um valor de $1 milhão. O spread pretendido é 0,40, neste caso, ou 40 bips. O cálculo da taxa final, portanto, é 5,20 dividido por 1,0040, o que vai dar 5,1792. Essa é a taxa para o cliente. Marcelo, ela é mais baixa que 5,20? Sim, na compra você diminui, na venda o banco cobra, a taxa sobe, na compra ele diminui. Então, o banco vai entregar para a empresa 5.179.200. Como o custo era sobre a taxa de 5,20, o ganho foi de R$ 20.800 nessa operação. Lógico que isso aqui, existem spreads muito menores. Eu estou dando um exemplo de spreads maiores só para ficar mais didático, ok? Então, a prova, se você pegar 5.200.000 e multiplicar por 0,40%, que é um spread gigante, o banco está ganhando R$ 20.800 nessa operação. Agora, existe também o spread que pode ser calculado em pontos, que a gente chama de pips, points in percentage. PIP é o equivalente a uma variação de 0,01% ou 1 sobre 100 de 1%. A este valor chama-se em linguagem financeira de ponto de base. Um ponto base, portanto, é igual a 1 sobre 100 de 1%, ou que é o mesmo que 0,01%. Essa percentagem, em termos absolutos, corresponde a 0,0001. Marcelo, não estou entendendo nada, muito complicado. Então vamos aos exemplos que aí vai ficar bem claro para você. Por exemplo, valor da operação $800 mil. O banco está vendendo dólares. Você vai lá, precisa remeter $800 mil para, sei lá, para qualquer país, para os Estados Unidos. Taxa custo 5,2010. Essa é a taxa custo do trader. Valor em reais com taxa custo 4.160.800.000. Então, se o banco desse essa taxa, o banco não ganharia nada nessa operação. Agora, em vez de falar em percentual, o trader é informado que ele precisa ganhar 15 pips nessa operação. Ou ele já tem lá um relacionamento, ele sabe que geralmente esse cliente aceita pagar 15 pips, conforme combinado. A taxa ajustada, portanto, tá vendo? 5, 10 e 20 vai para 5, 20 e 25. Subiu 15 pips aqui, ó, na taxa. Se você pegar os 800 mil, multiplicar por 5,2025, que é a taxa final para o cliente, você chega a um valor de 4.162.000. O ganho da instituição está, portanto, em 1.200. Se você pegar os 800 mil, multiplicar por 0,0015, você vai chegar à mesma forma de apuração de receita dessa operação. Bom, agora vamos ao exemplo de spread em pontos base, pips, agora para compra. Valor da operação, $600 mil. Taxa custo, 5,2010. Lembrando que a taxa custo é a taxa que o banco não teria ganho se fizesse essa taxa. O que ele vai fazer? O valor de reais com a taxa custo seria 3.120.600. O spread, neste caso, é de 5 pips. É uma empresa mais taxeira, difícil de você abrir um spread, né? Essa é a linguagem que o mercado usa. Então, a empresa que já às vezes tem empresas que têm verdadeiros bancos dentro da empresa, acompanham muito os preços, e essa empresa só cabe 5 pips. Então, a taxa ajustada seria 5,2005, tá vendo? A taxa custo era 5,2010. Cálculo da taxa final, você pega 600 mil vezes 5,2005, você vai chegar a um valor de reais de 3.120.300. O ganho da instituição financeira nessa operação foi apenas R$300. A prova, se você pegar 600 mil e multiplicar por 0,0005, você vai chegar aos R$300 também, ok? Bom, pessoal, no próximo vídeo nós vamos começar falando de taxa nominal e taxa real, a paridade do poder de compra. Você sabe o que é isso? Então não perca o próximo vídeo, ok? Foi um prazer estar com vocês em mais esse vídeo do nosso canal do YouTube chamado Câmbio Descomplicado. Pessoal aí do Instagram também, peço que vocês continuem me seguindo e compartilhem também, tá bom? Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês, um grande abraço, até a próxima.